Olá pessoal, vamos dar continuidade então, falando sobre a industrialização, mas ainda lá no início, entendendo como é que aconteceu esse processo. Esse foi o nosso último slide. A lógica do funcionamento das indústrias também passou por processo de mudanças, com reorganização da logística e da organização interna das fábricas, bem como o incremento de novas técnicas e tecnologias. Então não foi apenas a maneira como essa pessoa que fabricava alguma coisa, como era a relação dele com esse processo de fabricação, mas agora exigiu-se que houvesse uma mudança, o processo foi natural, exigiu-se que houvesse uma mudança nesse processo ou nessa forma de se fabricar. Com base nisso, podemos perceber 4 padrões produtivos distintos: o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Que nessa aula de hoje nós vamos destrinchar esses 4 modelos aqui de organização logística, de produção, de organização interna. E por ordem, primeiro é o Taylorismo, também conhecido como administração científica. Também pode aparecer alguma questão para você com esse nome. Administração científica. Foi pensado então por Frederick Taylor, de 1856 e 1915. Então, nós já estamos aqui no período da segunda Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial 1760, segunda 1860, 1850. Então, vai ser um modelo de produção, isso aqui todos são modelos de produção, que vai se desenvolver durante a segunda Revolução Industrial, que aí é interessante você lembrar que teve como fonte de energia principal o petróleo, inicialmente lá a primeira o carvão e agora aqui o petróleo. E em 1911 ele vai escrever o livro por título de Os Princípios da Administração Científica. E nesse livro ele vai defender, ele vai propor um sistema de organização científica ou racionalização do trabalho. Claro que observando o que existia dentro das indústrias, ele vai perceber que era necessário racionalizar essa maneira de produzir, era necessário fazer diferente. Qual o objetivo principal? Aumentar a produtividade no interior da fábrica ou das fábricas com menor tempo e esforço. Então era utilizar todas aquelas inovações da segunda Revolução Industrial, todo aquele maquinário já vindo desde a primeira Revolução Industrial, e agora nós estamos aqui 100 anos depois. Nós temos que entender que a máquina, a indústria mecanizada, ela não surgiu como nós a conhecemos hoje, toda robotizada, cada coisa no seu devido lugar. Exigia-se muita mão de obra ainda, e exigia-se um pensamento diferente. Então vem aqui o livro de 1911 de Frederick Taylor para trazer uma maneira diferente de produzir. E ele vai propor a divisão por funções específicas e repetitivas. Saímos então lá de um período em que o artesão dominava todo o processo, desde a extração da matéria-prima, a fabricação do produto, a manufatura do produto e a comercialização. Então ele dominava todas as etapas de produção. Podemos entender isso como algo que é vertical. Ele desde a extração até a comercialização. E agora Taylor vai dizer o seguinte: não, vamos dividir por funções específicas de maneira repetitiva, de acordo com o perfil do operário. As empresas ainda fazem, traçam um perfil de operário, de acordo com o perfil, ele vai ser empregado em determinada função. Então você é bom para quê? Você tem bastante força física, você vai operar essa máquina aqui que exige bastante força física, você vai apertar parafuso, você vai... Era de acordo com o perfil. Isso tudo para quê? Aumentar a produção, reduzir o esforço.
né, que é o objetivo de toda a fábrica. Então, divisão por funções específicas, de acordo com o perfil do operário. E isso vai fazer com que haja uma ultra especialização em uma tarefa. Ou seja, eu vou ficar muito bom dentro daquela fábrica, mas bom apenas naquele serviço ou naquela função que eu executo. Uma crítica que nós podemos fazer é que se precisasse ou se um funcionário nesse modelo de produção aqui viesse a faltar, quem o substituiria? Sendo que você tinha apenas aquele grupo ou aquela pessoa que era muito bom naquele serviço. O interessante é que esse funcionário, como as empresas chamam hoje, que esse colaborador, que ele conheça todas as etapas de produção, que ele conheça todos os departamentos de onde ele trabalhe, né? É interessante que você faça isso dentro do mercado de trabalho. Então, essa divisão por funções específicas e repetitivas fazia com que o funcionário tivesse ou desenvolvesse uma outra especialização de uma tarefa, não que isso fosse positivo ou negativo, mas pelo próprio processo em si, dele estar apenas naquela função. Então, esse Taylorismo ocorreu no decorrer das transformações geradas pela Segunda Revolução Industrial e entrou em crise, olha que interessante, entrou em crise no final da década de 1960, quando ocorreu o fortalecimento do movimento sindical operário. O que os operários estavam reivindicando? Participação no processo de organização do trabalho. Ou seja, não é do jeito que vocês estão mandando, nós queremos participar, queremos dar a nossa opinião com relação à forma que vai ser produzida ou que vamos trabalhar. E aí os trabalhadores unidos, isso fez com que provocou um aumento no preço da força de trabalho. Então vai entrar em crise no final da década de 1960. Então Taylor teve esse pensamento, escreveu o livro Os Princípios da Administração Científica, por isso que é chamado de Taylorismo ou modelo de produção da administração científica. Essas são as características do Taylorismo. E o operário ultra especializado, cada um ali, entre aspas, cada macaco no seu galho, cada um fazendo só aquele serviço. E aí nós vamos para o processo ou para o modelo de produção chamado de Fordismo, né? Encabeçado então por Henry Ford, que viveu de 1863 a 1947. Vamos fazer essa comparação aqui, na década de 1960. Beleza, 1947, já chegando aí no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Henry Ford vai criar a Ford Motor Company e em 1913 ele vai propor, ou ele vai pensar, que dentro da fábrica deveria haver as esteiras rolantes na linha de montagem. Esteira rolante na linha de montagem é a principal característica do Fordismo. Sempre tem uma charge quando fala sobre modelo de produção, e talvez você possa ter visto isso em história. Sempre tem uma charge onde coloca-se um trabalhador diante de uma esteira, e ele fala assim para o colega de trabalho: amanhã vou me aposentar. E o colega pergunta: e o que você vai fazer? E ele responde: eu vou ao final da esteira para ver o que acontece. Justamente para enfatizar que durante o Fordismo, esse Fordismo ele vai ser inspirado no Taylorismo, existia essa divisão, essa ultra especialização do trabalhador. Só que agora, Ford vai pensar o seguinte: ao invés do trabalhador ir até ao que ele vai fazer, a esta máquina ou a este produto, então o produto vai passar por ele. Novamente, continua na especialização do trabalho. Isso vai aumentar muito a produtividade, porque agora o produto está passando ali na frente. Também sobre as esteiras rolantes na linha de montagem, tem o filme chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Esse também é bastante conhecido. Provocou a diminuição dos custos de produção
E no Fordismo nós vamos ter a estrutura vertical da indústria. Essa estrutura vertical da indústria é a indústria dominar desde a exploração da matéria-prima até a comercialização, ou seja, todas as etapas da produção. E aí nós temos um exemplo aqui no Brasil, uma cidade chamada de Fordlândia, que é uma cidade no meio da floresta amazônica, né? Brasil. Se você der um Google aí, vai aparecer para você as imagens, vai aparecer lá no YouTube, tem alguns vídeos sobre essa cidade. E aí é o seguinte, o que o Henry Ford vai pensar? Bom, nós estamos produzindo muito, nós temos muito produto no mercado, nós temos muito automóveis no mercado, por exemplo, só que nós precisamos de um mercado consumidor. Do que adianta fabricar muito se eu não consigo vender? Se eu tenho muita oferta e tenho pouca procura, tem pouca demanda desse produto, a fábrica vai chegar à falência. Então ele vai propor a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Olha que sacada! Reduz o tempo de trabalho dentro das fábricas do Henry Ford e aumenta o salário. Aumenta o salário para quê? Para que o próprio trabalhador, aquele que está lá trabalhando no processo de fabricação do automóvel, ele participa do processo de fabricação, ele trabalha suas 8 horas diárias, agora ele pode pegar o salário, por exemplo, e investir na compra de um automóvel. É uma grande sacada do dono do meio de produção, não é? Aqui nós podemos fazer bem essa distinção. Ou você é dono do maquinário, ou você é empregado do dono do maquinário. Então você agora vai comprar, além de trabalhar na fabricação, você tem o dinheiro para comprar. Isso foi uma ideia de Henry Ford. Diminui a jornada de trabalho e aumenta o salário, ele vai consumir os produtos. Se você analisar bem, é o que acontece muito hoje, né? Nós produzimos muita coisa e nós mesmos consumimos. E quem é que ganha dinheiro com isso? As grandes empresas multinacionais, né? Tá aqui a charge. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou tempo bom, né? Que se aposentava com 30 anos de trabalho. Mas está aqui. É uma crítica, isso aqui sempre cai. Quando é modelo de produção, sempre cai. Aqui está Fordlândia. Olha aí, né? Necessitava assim da borracha, por exemplo. Acho que era borracha mesmo. Tá aí. Bem bacana. Tem uns vídeos também. A Ford investiu aqui. Nosso próximo modelo de produção, o Toyotismo. O Toyotismo. Taiichi Ohno, ou Taiichi Ohno, 1912 a 1990. Professor, então 1760 primeira, 1860 segunda, 1950 e 60 a terceira. Eu sei que a terceira revolução industrial era marcada pela robotização, ela é marcada pela tecnologia de ponta. Pode ser, nós estamos colocando aqui o que nós sabemos dentro das datas. Em 1940, ele começou a trabalhar na Toyota Motors, no Japão, e ele vai propor a mudança no interior da fábrica. É claro que é uma pessoa, né, um engenheiro que já está ligado lá no que aconteceu no Toyotismo, no que aconteceu durante o Fordismo, já entendia como era o modelo de produção. Então, como pegar esse modelo de produção, que deu muito certo, e melhorá-lo. Então, ele vai propor a redução de desperdício. Uma coisa que poderia ser melhorado, que ele observou, é a questão do desperdício. E em 1970, e ainda já estamos na terceira revolução industrial, o modelo de produção flexível. E isso vai estar alinhado, vai estar casado com o neoliberalismo. E o neoliberalismo é quando nós temos a ausência do Estado.
é quando o Estado se recolhe. O Estado se recolhe e nós temos a iniciativa privada. Aí nós temos, por exemplo, a união de várias empresas em conglomerados, formando oligopólios, formando monopólios, as multinacionais. O neoliberalismo ele tem essa característica, por exemplo, onde o Estado começa a privatizar as fábricas, por exemplo, que pertenciam ao Estado. Esse é um modelo, então, que está casado com o neoliberalismo. E aí vamos fazer uma pausa aqui, né, na explicação e fazer uma crítica. No meio a essa pandemia, nós vivemos neste modelo econômico chamado capitalismo. Nós temos essa forma de atuação do capitalismo chamado neoliberalismo, onde há a ausência do Estado, né? Nós temos a privatização aí da distribuição da água, da energia, em alguns estados até mesmo a questão da saúde, rodovias, mas pegando como gancho com relação à Covid, com relação à pandemia, o que as pessoas estão implorando, a quem elas estão implorando, quem é que tem que dar conta do recado agora? O Estado. É o Estado que tem que traçar as leis, é o Estado que tem que fazer as imposições, é o Estado que tem que fazer o investimento na saúde. É claro que isso é dever do Estado, mas eu estou só fazendo uma crítica com relação a esse neoliberalismo, com relação que tem que ter a iniciativa privada mesmo, que ela tem que tomar de conta, que são as empresas multinacionais, que isso é legal. Professor, o senhor é contra? Não, não sou contra. Nós estamos criticando. O que é essa crítica? Fazendo a observação. Eu não sei se você parou para pensar dessa maneira ainda. Nós temos muitas empresas, nós temos grandes multinacionais, mas quando foi para poder tratar, é claro que elas estão ajudando, mas o povo recorreu todo, né, a mídia em geral, ao papel do Estado. E é claro então que voltando aqui, é claro então que no toyotismo nós vamos ter robôs, que é característica da terceira revolução industrial. Principais características do toyotismo, né? O que é que eu tenho que saber, professor? Como é que pode aparecer isso para mim na avaliação ou lá no Enem, que seja? Bom, toyotismo. Customização e flexibilização da produção. Customizar, né? É algo que durante o carnaval, por exemplo, é algo que fica na moda, que é customizar o abadá, né? Pegar aquele abadá que é fabricado em grande quantidade e apenas um modelo, né? O abadá ele só tem um modelo, mas você quer ser diferente, você vai lá e faz a customização, você faz umas franjinhas, umas costuras, uns recortes, etc. Então, o que acontecia no Fordismo? Você tinha muita produção, mas com pouca variedade de modelo, era um único modelo. No toyotismo já vai fabricar em pequenos lotes, mais produtos diferenciados. Fazer produtos diferenciados, pensando na questão industrial, na economia, eu vou atender uma parcela muito maior de clientes. Eu vou atender uma parcela muito maior de consumidores, então eu vou produzir menos, mas com grande variedade eu vou atender o mercado. Customização da produção, então é isso. Flexibilização da produção. Como que eu vou flexibilizar a produção? Com essa maneira de fazer vários produtos. Então não tem uma produção engessada. Eu vou atender o mercado consumidor. Característica do toyotismo. Just in time. Fazer no tempo certo. Fazer sob medida. Agora eu vou trabalhar com estoques mínimos. Eu vou reduzir o desperdício. Esses estoques mínimos eles vão me dar a possibilidade que a minha indústria possa ser em áreas pequenas, né? Eu não preciso ter um estoque daquilo que eu estou produzindo. Eu vou produzir agora com estoque mínimo. Se eu precisar, eu vou acionar o meu parceiro, que é mais uma característica que eu vou citar agora há pouco. Então, os produtos vão ser fabricados agora sob encomenda, just in time. Hoje nós temos isso na pesquisa de mercado.
Vamos só fazer um exemplo aqui, quando um exemplo mais claro aqui que me vem à mente, que é com relação à indústria da música. Antigamente se gravava um disco, um LP, uma fita cassete ou um CD, se gravava, isso antes da disseminação da internet, do YouTube principalmente, e era colocado no mercado. E o povo ia dar respostas se aquele CD ou se aquela faixa ia ser sucesso ou não. Muitas vezes a capa do CD, onde tinha, ou a capa do disco ou da fita, que tinha lá o nome, que geralmente era a música principal, a música carro-chefe, não era ela que fazia sucesso. Era uma música que os cantores nem imaginavam que faria sucesso, mas caía na graça do povo. Então a única resposta que eles teriam do trabalho ou do gosto dos consumidores seria depois de lançar no mercado. Hoje o que os artistas fazem depois da disseminação da internet, dessa facilidade? Eles gravam, postam no YouTube, e não eles estavam batendo o violão lá na casa deles e aí sem querer alguém gravou e postou. Não, é tudo pensado, é um marketing muito grande. Eles gravam de maneira informal, postam no YouTube. De acordo com as visualizações, eles vão perceber se aquela música tem aceitação ou não. Tá bem aceita, tá tendo muita visualização, o pessoal tá comentando que tá gostando, opa, já é uma música que vai entrar no meu álbum. Então é muito difícil um artista hoje, por exemplo, um cantor, gravar algo, fazer um álbum que não seja bem aceito. Então hoje nós temos esse modelo de just in time. Eu posso lançar algo, como as empresas, por exemplo, as montadoras de veículos, desenham um carro e aí de repente coloca lá na internet, flagrante, o carro tal foi visto rodando pelas ruas de São Paulo. Sai as primeiras imagens. E aí, de acordo com os comentários, os engenheiros vão manter aquele projeto ou não. Um bem interessante que aconteceu foi no filme Sonic, que é um filme muito bacana. Se você não assistiu, assista. O personagem do Sonic, que foi desenhado inicialmente, os fãs caíram matando, porque vazou. A gente sabe que não vazou, A gente sabe que isso é de propósito. Estou te falando agora que é de propósito. As primeiras imagens do filme, e o Sonic era muito feio. Então os fãs, tuitaram e falaram um monte de coisa. E aí os designers, sei lá como é que fala, eles mudaram. Então assim, é uma característica da terceira revolução industrial, essa questão da internet. Eu posso até colocar isso aqui como just in time, fazer no tempo certo, fazer sob medida, fazer aquilo que o povo está pedindo. E aí com isso eu vou ter o desperdício zero. Eu tenho um controle na qualidade, eu tenho um controle no decorrer do processo de produção. Eu posso perceber se aquele produto está sendo fabricado, tem algum erro logo nas primeiras etapas. Então não preciso gastar todas as etapas, gastar toda a matéria-prima para poder saber que esse produto está defeituoso. Organização horizontal, eu falei agora há pouco. Isso aí vai entrar no fato, pessoal, da terceirização das partes da produção. Ou posso falar também como subcontratação. Eu não preciso, voltando ao assunto de carro, eu não preciso saber fazer o estofamento do carro. Eu posso contratar uma empresa especializada só no estofamento. Eu não preciso saber fazer os pneus do carro. Eu posso contratar uma empresa que fabrica pneus. Eu não preciso saber fazer o vidro e assim por diante. Então, quando eu tenho vários parceiros na produção desse item, eu chamo isso de organização horizontal. O que é muito diferente do que acontecia no Fordismo, que era uma produção totalmente vertical. Então isso me possibilita que o investimento seja feito de acordo com a demanda, organização horizontal. Estou precisando de uma certa quantidade de um certo item, vou lá no meu parceiro. E uma grande característica é a utilização de máquinas com muita tecnologia, que é a questão da automatização. E eu vou ter um funcionário bem qualificado, onde ele vai operar,
várias máquinas. Uma crítica que sempre se faz é que a máquina substitui o ser humano. Nós sabemos que sim, mas nós precisamos de seres humanos para poder desenvolver essa máquina e também operar. Então, se eu me especializo, eu posso ter uma possibilidade no mercado de trabalho. Agora sim, cá entre nós, compara o sistema educacional dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos. Será que nós, dos países subdesenvolvidos, estamos educando os nossos jovens, estamos preparando os nossos jovens que vão ser PEA, que vão ser população economicamente ativa? Será que eles estão preparados? Será que nós estamos preparados para entrar nesse mundo? Ou nossa educação vai continuar preparando aí para o setor primário da economia, E aí é uma crítica com relação ao que acontece mesmo. O setor primário da economia, professor, é muito forte, É um dos carros-chefes do Brasil. O Brasil é um país industrializado e muito forte no agro, na sua agroindústria. Mas nós sabemos que a agroindústria tem um baixo valor agregado. Então, nós exportamos muita coisa, mas de baixo valor agregado. Como é que eu sei que tem valor agregado? É só você pensar o seguinte: quantas etapas de produção esse produto precisou passar para estar aqui na minha mão? Quanto precisou se pensar para ele estar aqui? Enfim, assunto para outra aula, para outro debate. Aliás, que saudade de debater em sala de aula. E o trabalho em equipe, teamwork, trabalho em equipe. Nós vamos ter agora grupos de trabalho, com um líder. E aí esse líder vai fiscalizar, é uma autofiscalização, vai fiscalizar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Então essas são as características dentro do toyotismo, É bem moderno mesmo. Vamos fazer uma crítica aqui. Embora o modelo toyotista de produção valorize mais o trabalhador, ele também gera o aumento da concorrência entre os trabalhadores, que passam a disputar melhores índices de produtividade entre si, além de serem submetidos à lógica de metas. E vocês vão se inserir no mercado de trabalho, vocês vão ver o que é trabalhar numa empresa particular, ter que cumprir meta e ter que reduzir, ter que fazer de tudo para não desperdiçar. Observa-se ainda o aumento do desemprego e enfraquecimento dos sindicatos. Todo modelo de produção vai ter os seus prós e vai ter os seus contras. Chegamos no volvismo, sistema de produção sueco. E aí nós vamos ter como fundadores da Volvo o Larsson e o Gabrielsson, mas com a intensa participação do N.T. Shavankar, que vai ser um engenheiro indiano que vai trabalhar na Volvo. 1960, então já dá aí também a terceira revolução industrial. Como característica, alta informatização e automação, mão de obra altamente qualificada e em todos os setores, forte presença de sindicatos trabalhistas, sendo isso como algo positivo. O sindicato vai realmente trabalhar ou vai discutir as causas trabalhistas. E olha que interessante, pessoal, esse aqui eu sou fã. O trabalhador conhece todas as etapas da produção e participa de todas as decisões. Que gestão é essa? Horizontal. Eu entendo que quando você faz isso, ou nós podemos entender que quando se faz uma gestão horizontal, você desenvolve o pertencimento. Você se sente pertencente àquela indústria. É como se fosse a sua casa, por exemplo. Se a gestão for vertical, se for tomada as decisões apenas pelo chefe da família e o assunto não for debatido, não for colocado em discussão, muitas vezes você, que na hierarquia é o menor, que você acaba não tendo vez e nem voto, você acaba tendo uma certa rebeldia, um certo distanciamento, você fica alheio às decisões da sua casa. Mas quando a gestão da casa ela é feita de maneira compartilhada, de maneira horizontal, onde todos podem falar, expor sua opinião, ver os prós e os contras, você tem uma casa mais coesa.
Você pode observe, comece a observar. Você tem uma casa mais coesa, os filhos principalmente começam a se sentir pertencente, e é assim também dentro de qualquer organização. Quando se dá voz para aquela pessoa, a pessoa, eu sou importante, então eu vou zelar disso aqui, porque eu desenvolvo o sentimento de pertencimento. Então o trabalhador conhece todas as etapas de produção, e é ele que dita o ritmo das máquinas, né? Ele não vai ficar escravo da máquina. E as equipes são autogerenciáveis. E aí nós temos algumas atividades, mas depois eu vou postar lá. Bom, pessoal, uma boa semana para vocês. Os modelos de produção nós terminamos por aqui, mas nós vamos continuar falando da industrialização. Agora nós vamos cair de cabeça para falar da industrialização brasileira. Boa semana para todos.